Hoje é quarta-feira, 25 de junho. O texto de hoje está em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urticas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. O texto hoje aqui nos mostra o alerta de Jesus aos discípulos para o risco da perversão da atividade missionária, profética, e principalmente a denúncia que Jesus faz à estrutura religiosa do seu tempo. Que Jesus mexe numa ferida séria. Corajoso Jesus, né? Porque ele entende que aqueles que se serviam da lei para utilizá-la em benefício próprio, colocando fardos pesados sobre o povo e não proporcionando uma experiência religiosa promotora de vida, de justiça, com Deus da vida, da esperança, da salvação, levando mais sofrimento e distanciamento do povo, do Deus da vida. Isso estava, de certa forma, desconfigurando todo o sentido da lei, todo o sentido da fé de Israel. Então Jesus entende que a estrutura religiosa do seu tempo, ela distanciava, ela tornava a lei dura, fria, ríspida, excessivamente rígida e totalmente desencarnada da realidade, cega, indiferente aos problemas reais das pessoas. Esse é um grande risco também dos que anunciam a palavra de Deus, a fé, os que presidem o culto religioso, os que cuidam da fé, os que são responsáveis de nutrir a fé das pessoas. Uma grande tentação de utilizar a fé, a lei, a palavra, a mensagem em seu benefício próprio e mais ainda, dando frutos maus ao invés de frutos bons. Então Jesus entende que a palavra proclamada, anunciada e celebrada, ela deve ecoar em frutos bons a partir do que a palavra significa, né? Fé, a mensagem divina, a experiência salvífica, o seguimento a Deus, ele transforma a pessoa humana, transforma seus hábitos, seu vida, seu estilo de vida. Ela tem uma força ética muito grande, capaz de transformar o ser humano, de moldá-lo, de orientá-lo, de formar a sua própria consciência. E por falar em consciência, Jesus aqui ele acaba, de certa forma, contribuindo para a formação da consciência crítica dos fiéis. Então, uma vivência de fé não cega, ingênua, mas revestida também de um discernimento crítico, para que os ouvintes, seguidores, fiéis, discípulos, para que eles estivessem também atentos aos frutos da pregação. Então, em primeiro lugar, o fruto da pregação deve ser visível, sobretudo para aquele que prega. Os demais, os ouvintes, diante daquele que prega a mensagem. Então, é uma tarefa nobre e exigente, Pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar a fé, não é um privilégio, não é um poder, uma honra humana, mas um encargo missionário exigente. Exige ética, justiça, verdade, autenticidade, transparência, fidelidade à palavra, fidelidade às motivações que estão nela ali contidas, Então Jesus entende que os frutos dos que pregam, dos que anunciam, dos que levam essa mensagem, eles devem ser visíveis, Ninguém vai se encantar pela fé, por Deus, por Jesus Cristo,
por aqueles que vivem uma vida incoerente. Ninguém vai se sentir atraído por uma mensagem onde ela fala muito mais de uma fé teocrática, né? Onde o Deus da vida, o Deus de Jesus, a palavra é substituída por figuras humanas, por ideologias humanas, por mentalidades totalmente secularizadas, né? Teologias totalmente infiéis ao mistério, né? Então, a fidelidade à verdade, à justiça, à ética, ao amor de Deus, né? A sua aliança, não se pode abrir mão disso. Então, Jesus aqui duro nessas críticas, alerta os discípulos para o risco da incoerência, para que observassem com mais atenção aqueles que colocavam fardos pesados no povo e para que eles não repetissem tais fatos, né, tais práticas. Então isso serve para qualquer evangelizador, ministro, ordenado, catequista, servidor da palavra, mensageiro, seja de maneira institucional, oficial, seja de maneira virtual, inclusive, como cresce muito hoje, né? Então, os frutos, como vive, como toca os seus dias, como empreende seus projetos, que tipo de testemunho dá, como é a vida que levam, como abraçam o cotidiano, né? São capazes de adentrar na vida do povo, de se misturarem na vida concreta e real das pessoas, sofrem com as pessoas, né? Aquilo que Paulo diz aos Romanos, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Os que pregam a palavra hoje são capazes também de adentrar na vida real e concreta das pessoas? Ou apenas ditam normas, apenas ecoam mensagens edificantes, bonitas, né? Encantadoras a partir dos seus púlpitos? Né? Então, é uma exigência aqui de Jesus, que o fruto seja bom, principalmente para aquele que prega, né? E quem prega? A primeira pessoa a escutar, porque a palavra sai daqui desta boca, o seu ouvido está próximo aqui. Então, aquele que prega deve ter essa preocupação ali, ética, muito forte. Precisa dar frutos bons, frutos de justiça, de testemunho, de verdade, alegria, frutos de amor, frutos, né? Uma mensagem capaz de edificar as pessoas, mas que comece por mim. Começar por mim, né? Começar por aquele que anuncia, para que isso também toque as pessoas. A palavra ela é transformadora, e, em primeiro lugar, para aquele que prega, né? Então, que Jesus nos inspire também. Que isso não nos desanime, né? Não nos desencoraje, mas nos motive também a dar frutos bons. A partir de cada palavra escutada, semeada, pregada, que sejamos nós, principalmente aqueles que pregam, que distribuem o pão da palavra, que anunciam o que receberam, que sejam os primeiros ali a viver essa transformação, esse agir de Deus, essa força de Deus em suas próprias vidas, né? Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixa aí sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta e tenha um dia cheio do amor de Deus.